Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Hoje vamos falar de mais um tema livre. Hoje vamos falar sobre o espiritismo na arte. O arte no espiritismo. Enfim, vamos falar sobre arte hoje. E esse é um tema livre, né? Novamente mais um tema livre. A gente vai seguir numa sequência de vários temas livres, certo? Então já entra aqui, né, nos nossos recadinhos, né, que é a questão que a gente dá continuidade ao nosso estudo de história, né, do espiritismo, né, como a gente está analisando o mundo em nossa volta. Eu preciso estudar, né, eu preciso parar um tempo para estudar, e eu não posso sair soltando um bocado de informações aleatórias e tudo mais. Então eu preciso de tempo para estudar, então eu vou arranjar esse tempo para estudar. Quando eu estudar direitinho e tudo mais, aí sim eu faço o episódio, né, dando continuidade ao estudo da história, né, do espiritismo pelo mundo, né, tá estudando essa parte, né, que a gente já fez sobre a África, né, já sendo um geralzão, na história geral da África. Agora a gente está na Ásia, né, e aí a gente já falou um pouquinho sobre a geografia do continente asiático, mas a gente precisa explorar a história, né, do continente asiático. E como é um continente gigantesco, né, tem muita história, tem muita coisa que a gente precisa analisar. Então eu estou nesse processo de estudar, e aí quando eu tiver tudo direitinho, aí sim a gente faz aquele episódio de história para a gente explorar o espiritismo em outros lugares do mundo. Tá certo? Ok. Então, recado dado, né? Amanhã vai ser como é que se chama? Visita amiga, certo? E vai ser aquela visita amiga para as outras casas, nas casas dos trabalhadores, certo? Deixa eu me confirmar aqui. Deixa eu confirmar, cadê o aviso? Aqui, pronto, aqui visita amiga, né? Aos lares das casas dos trabalhadores, né? Vai visitar a casa de Ana, Laércio, Márcia e Cláudio. Então, são pessoas ótimas para serem visitadas. Então, quem quiser participar, só aparecer no centro, né, presencialmente, é claro, às 8h30, às 8h30 da manhã. Então, pode aparecer lá, você vai prestigiar este momento. Ok, então é isso. Dito tudo isso, né, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, né? Vamos falar sobre arte. Então, roda a vinheta, pode dar. Vamos falar sobre arte. A arte no espiritismo, o espiritismo na arte. Para a gente falar sobre isso, né, porque eu gostaria muito de explorar os outros temas, né, artísticos, né, gostaria de falar sobre os filmes, sobre as músicas, sobre as outras áreas da arte. Só que para isso, né, a gente precisa dar uma introdução, né, dar um estudo inicial, e aí a gente vai explorar, né, os outros cantos, né, do mundo da arte. Então, para a gente começar aqui, vamos começar do básico, né, para a gente entender o que é arte. Então vamos dar algumas definições, né? Uma das coisas mais importantes aqui a se dizer é que arte, a definição, sabe, a definição mesmo, definição exata de arte é que não existe, certo? Não existe uma definição exata, perfeita, assim, concluída e concreta de o que é arte, né? Muitas das coisas assim, que são muito abstratas, né, que perpassa muito o consciente do ser humano, né, tudo que é muito abstrato, a definição ela vai ser muito abstrata, sabe? Ela não vai ser uma coisa muito definida e vai ser muito complicado. Por mais que o estudioso, né, estude toda a sua vida, estude e entenda todas as palavras do mundo,
mesmo assim ele não vai conseguir, né, concretizar um conceito tão abstrato. Mas é claro, né, a gente tem alguns parâmetros para a gente analisar, a gente tem algumas coisas para a gente estudar, né, e entender, né, o que é arte, né, no seu sentido geral. Né, eu vou ler aqui um textozinho lá da Wikipedia, né? Aí tem um resuminho aqui para. A arte é uma forma de expressão humana que é usada, que usa a criatividade, a imaginação e a técnica para transmitir emoção, ideia ou beleza. Pode aparecer em muitas formas, né? Pode aparecer em muitas formas, como a música, a dança, a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, o cinema, a fotografia, e aí a gente vai ter as várias áreas, né, da arte. Né? Tem as 7 artes, né? O cinema, que é a 7ª arte, e aí a gente tem várias, enfim, formas de se apresentar, de como a arte se apresenta. Quando a gente olha para uma coisa, a gente diz, opa, isso aqui é arte. E a gente vai tendo várias formas, vários formatos. E também a arte, né, como uma expressão humana, ela é também um dos pilares, né, da cultura. Né? Já estudou bastante, já falou bastante sobre cultura, principalmente quando a gente está falando de história, né, dos povos. E a gente explora bastante essa parte de cultura dos povos. Um dos pilares do que forma a cultura de um povo é a sua arte, né? O como aquele povo vai se expressar, né? Dentro de todas as suas, todos os seus costumes, né? A sua dança, a sua pintura, a sua roupa, as suas casas, enfim, a gente vai ter uma série de coisas, né, que são artes, né, e essas coisas, né, são os pilares, né, que definem a cultura de um povo. Desde os tempos antigos, a arte teve diferentes funções. No começo, era usada como um ritual, magia ou um item religioso. Com o tempo, né, passou a ter papéis diferentes, né, os papéis estéticos, educacional, social, decorativos em geral. Não existe uma definição única de arte, né, como eu já falei, pois seu significado muda conforme a época e a cultura. Antes do século XVII, o termo arte significava qualquer tipo de habilidade ou conhecimento sem a diferença do ofício ou ciência. Depois disso, passou a estar mais ligada à beleza e à expressão criativa. A arte é estudada por várias bases, filosófica, com a estética, psicológica, sociológica, história da arte, e tem sido interpretada em diferentes formas de pensadores, né? Como uma expressão de emoções e ideias, como representação da realidade ou como uma forma de comunicação e interpretação da sociedade. Em resumo, a arte é uma das formas mais complexas e ricas da cultura humana, usada para expressar o que sentimos, pensamos e vivemos. Isso aqui é só um resuminho, um textozinho que resumo aqui, usando a inteligência artificial aqui, né, que ele resumiu um texto que era grande e ficou pequenininho, enfim, é só um resumo, para a gente ter uma ideia de que esse conceito de arte, né, ele é bem amplo, certo? Ela não se fecha aqui, e a gente tem, né, vários pontos de vista, para vários aspectos para analisar a arte em si. Então, entendendo isso como arte, entendendo esse conceito básico de arte, quando a gente vai falar de espiritismo e arte, né, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que
onde é que está o ponto de ignição não, né? O ponto de interseção de arte e espiritismo, né? Onde é que eles se misturam, né? Tem aquela partezinha onde eles estão fazendo a interseção, aquela área de interseção. Onde é que está esse ponto? Onde é que está essa área? Enfim. Ele vai trazer aqui, a gente vai ter uma ideia do... Como é o nome dele? Leon Denis. Sabe? Já falar dele, né? Leon Denis tem vários livros. Ele é basicamente ele é considerado como um grande filósofo espírita. Ele vem trazer muito questionamento, muitas coisas boas. Um dos livros dele, que na verdade não é bem um livro que ele escreveu, que é O Espiritismo na Arte. É literalmente, o título do livro é esse, O Espiritismo na Arte. Só que esse livro, ele não é um livro em si, tipo, o Leon Denis não escreveu necessariamente esse livro. O que ele fez foi uma série de publicações durante um ano em uma revista. Eu não sei se foi a Revista Espírita, até não sei qual é a revista que ele fez essas publicações. Mas durante um ano ele fez essas publicações nessa revista, né? Uma publicação por mês. E essas publicações, né, falando sobre arte. E é toda uma sequência, né, de janeiro até dezembro. E então, as pessoas, né, mais à frente, depois, né, pegaram todas essas publicações que ele fez naquela revista e juntaram tudo em um livro, formando, né, um livro sim, que é justamente cada capítulo, na verdade, é uma edição, que fala? Enfim, é uma postagem que ele fez na revista por mês. Se eu não me engano, são 11 capítulos, se eu não estou enganado, posso estar enganado. São 11 capítulos porque parece que ele pulou um mês ou alguma coisa assim. O importante é que eles entenderam, né, que isso aqui não é exatamente um livro, né? Ele não organizou a estrutura do livro, quem organizou a estrutura do livro foram outras pessoas que pegaram essas postagens, essas reportagens que ele não é bem reportagem, é um estudo que ele fazia sobre a arte no espiritismo, e aí eles juntaram tudo e formou o livro O Espiritismo na Arte. Eu não li esse livro todo, tá? Mas eu li ele, deu um confere. Um confere não, eu acho que eu li os 4 primeiros capítulos, se eu não estou enganado. É um livro de estudo, tá? É um livro que você tem que pegar, estudar, ler com calma, e devagar. Não é para você pegar e ir embora, não. Vou ler tudo em uma tacada só, e aí, pá, não, tem que ir com calma, vai com calma, porque é um livro de estudo, tem muita informação, cada capítulo é muita informação. E tem também as psicografias, né, porque ele, no final, né, porque ele vai fazer esse estudo da arte com a companhia de um espírito, né, porque eu imagino que é a companhia de um médium, né, porque Leon Denis não era médium, é ostensivo, né, não psicografava e nada disso. Mas ele, né, eu imagino que ele tinha a companhia de um médium, onde ele podia ter contato, né, com os devidos espíritos para ajudar ele nesse estudo sobre a arte. E aí no livro tem o tal de um espírito que ajuda ele, que é o esteta. O espírito ele vai se denominar desta forma, né? Eu sou o esteta. E aí o esteta que vai, né, auxiliar o Leon Denis no seu estudo sobre a arte. E lá no final do livro, né, meio que o esteta vai se revelar, vai dizer, eu sou fulano e tudo mais. Só que como eu não cheguei no final do livro, eu não sei quem é o esteta. Aí você também não ficará sabendo, vai ler o livro. E é isso aí. Bem, falando sobre esse livro, o que é que ele vai trazer pra gente? Ele vai trazer pra gente uma definição bem simples não, assim, uma definição mais clara, vamos dizer assim, sobre o que é arte dentro dessa perspectiva do espiritismo. Porque você está aqui, você já escutou todos os episódios antes, né? Você já entendeu, né, que o espiritismo ele tem aqui uma proposta.
né? E eu vou resumir a grande proposta do Espiritismo, né, em uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 886, né? Qual é o sentido da palavra caridade segundo Jesus Cristo? E os Espíritos respondem, é o BIP, né? Que é benevolência, indulgência e perdão. Essa é a grande proposta do Espiritismo, né? Que eu venho trazer aqui é o fazer o bem. Não adianta a gente, né, ter o grande conhecimento das coisas e tudo mais e a gente não se propor a fazer o bem sempre, em qualquer lugar, a todo instante, né, que é a benevolência. Se a gente não se propor a fazer isso, né, a gente simplesmente nada, não vale muita coisa. Sabe, se você tem um conhecimento, tem aquela ideia, mas sem a prática do bem, toda aquela ideia é só uma grande ideia bonita e ponto final. Então, pessoas, vamos lá. Com essa ideia em mente e com a ideia de o que é arte, vocês entenderam que arte, né, tudo isso, né, todo esse conceito abstrato, nessa expressão que o ser humano ele tira de si para o mundo. E aí vocês entendendo então que agora o Espiritismo ele tem, que agora não, mas entendendo agora que o Espiritismo ele tem essa proposta de fazer o bem a todos, a todo instante, em qualquer momento, enfim. Qual que é a ideia então da arte aqui? O Leon Denis vai trazer pra gente, né, uma frasezinha que eu não anotei, eu não anotei aqui a frase, mas eu me lembro bem dela, que é a ideia de que arte, certo, é a expressão do belo fazendo o bem. Deixa-me procurar a frase que Leon Denis aqui sobre a arte. É uma frase bem simples. Arte, cadê aqui? É a expressão do belo divino. Sabe? É porque ele vai trazer nessa categorização, né, de colocar a arte como uma expressão, só que não é qualquer expressão, né? É uma expressão do belo. E o que é o belo aqui, não é o que eu acho bonito, não é o que você acha bonito. O belo aqui é o divino. Então, quando Deus, o divino aqui é literalmente Deus, tá? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Deus aqui, ele está trazendo como uma fonte de ideias, certo? A fonte de criatividade. Pensa em Deus, causa primária de todas as coisas. Deus criou o universo. Então pensa em Deus como alguém que tem muitas ideias. Então, se a arte é expressar o bem, se a arte é a expressão de algo, de um sentimento, de pensamento, né? Se eu me inspiro em Deus, que tem todas essas ideias infinitas, incalculáveis e tudo mais, eu vou tentar extrair de Deus, sabe, essa ideia do belo, tentar expressar dessa forma. Parece complicado, mas o Leon Denis ele explica muito bem, muito mais fácil que eu que estou complicando as coisas. Mas tem a frase aqui que infelizmente, eu mesmo com um livro aqui e na minha frente, né, achar essa frase aqui já é complicado. Depois eu passo. Aliás, eu vou achar essa frase e vou mostrar aqui para vocês. Achei a frase. A arte é a busca, o estudo, a manifestação desta beleza eterna da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplar em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir
de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria de nós, né? Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que a ela inspira os homens de gênio. Certo? E aqui ele traz no começo: a beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e nos enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna de Deus. Certo? Essa beleza que ele está falando aqui, novamente, não é a beleza do que eu acho bonito, do que você acha bonito. Porque a beleza que eu acho bonito, que você acha bonito, é uma beleza relativa. A beleza que está retratando aqui é uma beleza do atributo divino de Deus. Divino de Deus, enfim, subir para cima essas coisas. É o atributo divino, certo? O atributo de Deus. Essa é disso, sabe? É como se a beleza aqui fosse a fonte onde a gente vai extrair as ideias para poder expressar a nossa arte. E quanto mais evoluímos nosso espírito, quanto mais a gente evolui moralmente, intelectualmente, espiritualmente, mais acessível está essa fonte, sabe? Assim, parece complicado, né? Mas não, é só você pensar na questão de onde você tira a ideia, de onde, o que você está expressando. Você está expressando o seu sentimento, mas como você está expressando, né? O que você quer dizer, de onde você está tirando a ideia para poder pôr ali na arte. Então, o que ele vai trazer aqui de forma bem simples é que a arte, ele vai sempre trazer esse propósito de mostrar a arte, que é a arte no espiritismo, né? Entendido aqui de forma bem simples, que vai ser sempre trazer esse propósito de mostrar o belo divino. Sabe? Parece complicado, mas não é tão complicado assim. É só você pegar pronto, isso vai parecer meio não, tem um sentido meio elitista nesse contexto, porque quando a gente vai falar de músicas eruditas, não sei o que, aquelas músicas clássicas e tudo mais, né? Eu estou só resumindo aqui o contexto da história. Quando a gente vai pensar nessas músicas divinas, os anjos tocando as liras, né? Enfim, quando a gente pensa nessas músicas, né? Muitas vezes são músicas que tocam o nosso coração, que a gente sente algo, e algo assim tão encantador, né? Que a gente se entrega àquela música, a gente fica, nossa, que belo, sabe? Que belo. O quão forte, né, aquela música pode tocar a nossa alma, o nosso sentimento. Então, ele vai pegar nessa minúcia, sabe, da arte. Essa música aqui, que ela não tem exatamente esse propósito de se ligar a Deus e tal. Se essa música já consegue causar um sentimento em nós, né, de profunda conexão com algo tão belo, tão bonito, tão divino, imagina quando o espírito está tão evoluído que ele consegue se conectar mesmo com a essência divina e fazer uma arte que tem tudo a ver com isso. Então, essa meio que é a proposta da união do espiritismo, sabe, com a arte. E só que eu preciso dizer aqui, né, que não existe uma arte espírita. Não existe arte espírita, porque quando a gente está falando de arte
tal coisa, a arte é assim assado. Quando a gente está falando nessa expressão, dessa forma, né, porque a gente tem um embasamento, né? O que embasamento é esse? É a nossa querida história da arte, né? Quando a gente vai investigar a história da arte, a gente vai descobrir que a arte ele passa por vários processos, né, da história da humanidade, mas ele vai passar por um processo de movimentos artísticos, onde cada um desses movimentos artísticos, ele primeiro tenta quebrar o que veio antes, né, quebrar mesmo, fazer uma ruptura do que veio antes, e depois ele vai se aproveitar do que tinha antes e misturar com o que tem agora, e aí a gente segue esse movimento, e depois a gente vem um outro movimento que tenta romper o que a gente fez, e aí ele vai pegar o que foi feito, misturar novamente, e assim vai. É um movimento artístico na história da humanidade, né? Segue essas várias ondas de movimento. Pelo menos, claro, né? Falando do contexto eurocêntrico, né? Quando a gente está falando da Europa, da história da Europa e tudo mais, a gente vai ter esse movimento bem marcado. E é claro, né? Quando a gente vai para outros lugares do mundo, a gente vai ver histórias da arte bem diferentes, né? Com marcações bem diferentes. Né, a arte japonesa, a arte chinesa, né, a arte oriental, no sentido geral, assim, do Oriente, né, do Extremo Oriente, ele é uma arte bem característica daquela região, daquela cultura. E quando a gente vai para a África, a gente vai ver uma história da arte também característica daquela cultura. Enfim, cada cultura, inclusive aqui no Brasil, temos a nossa própria cultura, né? Os indígenas brasileiros, eles têm seu próprio estilo artístico. E essa é uma palavra extremamente importante aqui. São estilos artísticos. E quando a gente está falando de estilo, né, essas marcações, esses movimentos que aconteceram na história, no mundo, em vários povos, né, quando a gente vai falar de espiritismo, a gente não tem essa marcação tão característica de o que é uma arte espírita, sabe? Tipo, você faz como é que chama? Escreve uma música, você compõe uma música, você faz uma pintura e tudo mais, né? Muitas vezes essa música e essa pintura, na verdade, ela só é uma adaptação do que já existia, sabe? É só uma coisa que existia antes, e aí deram uma cara moral, né? Uma história moral ali em cima para poder dizer que isso é espírita. Mas, em essência, não existe uma música espírita, uma arte exclusivamente espírita. É só um estilo que foi adotado, sabe? Um estilo que foi abraçado, e aí deram uma roupagem espírita. E pode-se dizer que isso seja um estilo, né, do movimento espírita. Pode-se dizer isso, não discordo. Né? Pode dizer que não, a arte espírita é exatamente isso, é pegar todas as artes que tem no mundo, né, e dar a ele uma roupagem, né, espírita, né, trazendo a mensagem e tudo mais. Então, mas não necessariamente. Por que não necessariamente eu não embarco muito nisso? Porque quando a gente vai falar do espiritismo, quando a gente fala que o espiritismo é fazer o bem, né, a quem quer que seja, qualquer hora, qualquer momento, quando a gente fala disso, né, a gente vai olhar para várias músicas que existem por aí e a gente vai ver que, nossa, essa música é tão bonita, ela tem uma mensagem tão assim profunda e marcante, né, e aí, essa música é espírita? Não, o compositor dessa música não é espírita. Essa pessoa não fez pensando no espiritismo, né? Ele só fez uma música pensando em coisas boas, pensando em uma mensagem positiva, uma mensagem forte, uma mensagem que vai para a prosperidade. Essa música não é espírita. E por causa disso,
a música não passa uma mensagem boa, não, ela passa, não, ela só não é espírita. Mas tanto é que a gente vai ter várias músicas no meio espírita, né, no movimento espírita, onde essas músicas não são espíritas. A música mais famosa dela, né, é a tal da Cativar. Né, como é? Cativar? Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar e tudo mais, enfim. Cativar. Cativar é amar, enfim, não vou contar agora. Mas essa música, Cativar, ela é uma música evangélica, se eu não estou enganado, né? É uma música evangélica muito antiga, né? Que foi abraçada pelos espíritos. Os espíritos cantam muito ela, principalmente nas evangelizações da vida. E a gente, né, percebe, essa música que não é espírita, mas muitos espíritas cantam ela. Por quê? Porque ela tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito boa. Entendeu? Veja que a gente não tem ali uma marcação forte do que é, nossa, isso aqui é uma música espírita. Não é necessariamente isso. Tá entendendo? Então a gente pode olhar para várias músicas, pode olhar para vários filmes. Sabe os filmes? Tem um monte de filme que parece que é filme espírita, mas não é espírita, né? Um filme muito famoso é O Amor Além da Vida, né? Com Robin Williams. Esse filme, ele é, o cara desencarna, né, a mulher, assim, não é spoiler, tá, gente, pelo amor de Deus. A premissa do filme é sobre isso, né, a mulher do casal, né, ela começa suicídio e o Robin Williams, né, o marido, né, ele morre, ele morre, enfim. O início, não, peraí, calma, nossa, as coisas ficam bagunçadas aqui. Ele morre e ela comete suicídio. Pronto, é isso. Primeiro ele morre, né? E aí ela entra em uma depressão tão grande, né, que ela não aguenta, ela tira a própria vida. E aí o filme, na premissa do filme, é ele indo, né, num plano espiritual, né, que não é bem o plano espiritual que eles falam lá, no plano espiritual, indo buscar a sua esposa, né? Tirar ela do vale das sombras, lá que ela estava, enfim, enfiada lá na sombra e tudo mais, e aí ele vai lá buscar ela. Né? O filme é isso, é ele fazendo essa jornada no plano espiritual. Esse filme é espírita? Não, não é. Mas ele tem essa mensagem, ele tem todas essas características que parece que é um filme espírita, mas não é. E a gente vai ter vários e vários filmes, né, espíritas, de espíritas, no cinema americano, né, no Hollywood. Por sinal, né, eu até, depois de estudar, fazer todo esse estudo, né, do espiritismo, eu vou entender, né, por que tem tantos filmes sobre espíritos, né, que assim, não estou nem falando de filme de terror, né, porque tem muitos filmes de terror que trata, né, sobre espíritos e tudo mais, mas tem tanto filme de drama, né, dramático, romântico, enfim, de comédia e tudo mais, tem tantos filmes assim, né, com temática espírita, com essa temática espiritualista. É porque o espiritualismo nos Estados Unidos ele foi muito forte, ele ainda ele tem muita presença. E então vai ter muitas mensagens nesse estilo no cinema hollywoodiano, né, que vai trazer vários filmes pra gente. Né, o Ghost, né, o Ghost Além da Vida. Ghost, eu não sei como é que é o subtítulo, é Ghost. Como é o Amor Além da Vida. Tem Vida Além da Encarnação. Enfim, tem um monte de filme que não é espírita, mas que tem toda essa mensagem e características muito espíritas. E é por isso que, né, normalmente eu venho trazer e dizer aqui que não existe um marcador, um estilo especificamente espírita. A gente só abraça vários estilos e dá essa roupagem da mensagem espírita. E outra coisa que eu queria falar também, né? Que é isso, tá certo. Eu estava procurando o que é que eu ia finalizar, que é a questão das obras espíritas. Novamente trazendo aqui, a gente vai ter
pronto, hoje em dia, né, principalmente hoje em dia tá mais tranquilo, tá mais fácil entre aspas, né, porque não tá tão amplo assim, né, mas hoje a gente já teve vários filmes de espírita, né, tem os filmes de Chico Xavier, tem os filmes de Chico Xavier mesmo, tem os filmes As Mães de Chico Xavier, a gente tem o filme de Bezerra de Menezes, que eu não gosto muito, mas tem, os filmes Nosso Lar, né, Nosso Lar 1 e 2, o 3, né, tá para ser feito aí. O filme das Irmãs Fox, né, que ainda não saiu, não lançou. A gente vai tem, enfim, infinidade, tem vários filmes, né? Tem um filme chamado Os Livros dos Espíritos. Livros dos Espíritos, o filme, alguma coisa assim. E, enfim, temos filmes variados por aí, com temática exclusivamente espírita. São filmes espíritas porque foram feitos dentro da temática espírita de fato. E é isso aí, né? Isso estou falando de filme, né? Se a gente for falar de música, aí, né, a gente vai ter um movimento espírita, né, de certa forma tem uma força muito grande, né, com as músicas espíritas. E a gente pode falar também, pode dizer, né, que as pinturas mediúnicas, né, é uma forma não, com certeza é uma arte espírita, mas será que a gente pode chamar isso de um estilo artístico espírita exclusivamente? Não sei. Eu diria que não, ainda é uma pintura, ainda tem estilos próprios, né, que novamente não são só estilos externos que recebem essa roupagem espírita. E talvez isso seja o estilo espírita. Enfim, era isso que eu queria trazer. Essa discussão não está encerrada, não se encerra aqui, né? Isso abre discussão para a gente falar sobre outras artes, né? Trazer alguns filmes, fazer uns reviews de filme. Tipo, vamos trazer aqui o filme Nosso Lar, vamos falar sobre o filme de Nosso Lar e tudo mais. Enfim, dá pra gente até trazer, né, convidados aí para falar sobre o filme, não necessariamente um tema muito aprofundado e tal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui, né, todo esse papo, esse monólogo que eu faço quase todo sábado. Enfim, é isso. Muito obrigado pela sua presença, né, e por ter gostado. Se você gostou, olha, se você gostou desse vídeo, né, deixa o like aí, você se inscreve se você não está inscrito no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e, né, das lives que a gente faz nas quartas-feiras. E é isso aí, tá? Assim, uma coisa que, né, lembro que eu falei na semana passada, eu ia começar, né, a fazer um trabalho, né? Então eu já comecei, vou dar procedência, não sei se essa palavra está correta, mas vou dar continuidade a esse trabalho, né, que eu comecei, e nós e depois, mais à frente, né, eu digo o que é que eu comecei, que trabalho é esse, que parece que é um mistério, mas, enfim. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você assistiu até aqui. Então, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Tchau!